Se o preço do petróleo continuar subindo lá no Oriente Médio, quanto tempo você acha que isso demora para impactar o seu bolso? Um mês, 2 semanas ou alguns dias? Porque a verdade é a seguinte: quando o petróleo ele sobe, tudo fica mais caro, inclusive a sua vida. E agora, o barril voltou a ultrapassar os US$ 100, essa faixa, depois de conflitos envolvendo o Irã e tensões no Oriente Médio. E isso não é só uma notícia internacional. Isso significa gasolina mais cara, inflação subindo, possibilidade de juros caindo de uma maneira mais lenta e o impacto direto nos seus investimentos. Mas a pergunta mais importante é: isso é só um susto ou o início de uma nova crise global? Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai entender como uma guerra do outro lado do mundo pode afetar diretamente o seu tanque de combustível e o seu dinheiro investido. Então vamos começar pelo cenário. O aumento das tensões no Oriente Médio, especialmente envolvendo o Irã e outros atores globais, trouxe um risco real para o fornecimento de petróleo. Regiões estratégicas, como o Golfo Pérsico, concentram grande parte da produção mundial, e qualquer ameaça ali gera reação imediata no mercado. Porque o petróleo não é só mais uma commodity, ele ainda é a base da economia moderna. E por que esse petróleo dispara tão rápido? O preço do petróleo não sobe apenas quando falta petróleo. Ele sobe quando existe medo de faltar. Porque mercado financeiro antecipa cenário. O mercado se move com expectativas. Então, se existe risco de interrupção, os investidores compram mais petróleo, preços sobem, especulação aumenta. E isso cria um efeito em cadeia. Mesmo sem falta real, o preço já dispara. Trazendo isso para a nossa vida aqui no Brasil, o primeiro impacto é no combustível. A gasolina e o diesel seguem preços internacionais. Se o petróleo sobe, existe uma pressão para o aumento aqui também. O segundo impacto é no transporte. O frete fica mais caro e com isso a gente tem comida mais cara, produtos mais caros, até serviços mais caros devido aos custos indiretos. E o terceiro impacto é o custo de vida. Porque quando o petróleo ele sobe, o efeito não para somente no posto, ele se espalha pela economia inteira. Conectando isso com macroeconomia, devido ao petróleo ser um dos maiores gatilhos da inflação global, quando ele sobe, aumenta também os custos de produção, os custos de transporte, e com isso os preços finais também aumentam junto. Isso pressiona os índices de inflação de forma generalizada. E inflação alta gera o problema imediato, que é a dificuldade de reduzir juros. E por isso, esse tema acaba afetando a Selic. E se a inflação sobe por causa do petróleo e o BC, que é o Banco Central, fica em alerta, os juros eles não caem tão rápido e os cortes podem ser adiados e até mesmo interrompidos. Ou seja, uma guerra pode atrasar diretamente a queda de juros no Brasil. E isso muda completamente o cenário de investimentos. Na visão do mercado financeiro, com o petróleo alto, setores que podem se beneficiar são os próprios setores de petróleo e energia, setores de exportadoras de commodities, e os setores que podem sofrer são as companhias aéreas, transporte, setor de consumo. Já no cenário macro, a inflação mais alta, juros elevados por mais tempo, crescimento econômico mais lento, isso vai criar um ambiente mais desafiador para investidores. Agora a gente chega ao ponto mais sensível, que é o risco de uma nova crise. Isso é um tópico muito sensível. Choques no petróleo já provocaram crises lá no passado. E não estamos falando de teoria, isso já aconteceu, pessoal. Se o preço se mantiver alto por muito tempo, o efeito pode ser a desaceleração econômica global. E é aí que o mercado começa a se preocupar de verdade. Então presta bastante atenção nisso. O problema não é só o petróleo subir. O problema é o efeito em cadeia que isso gera na economia nacional e na economia internacional, no mundo. Petróleo sobe, inflação sobe, juros ficam mais altos, a economia desacelera. E tudo vai impactar o seu custo de vida, vai impactar o seu poder de compra, vai impactar os seus investimentos. Por isso, esse tipo de notícia não é só internacional. Ela é totalmente pessoal, é uma notícia importante para mim, para minha equipe e para você. Imagina um tanque de combustível. Quando ele começa a subir, o ponteiro da bomba muito rápido, você sente da hora. Mas existe outro tanque que muita gente ignora, o tanque do conhecimento financeiro. Porque enquanto o preço da gasolina sobe e desce, quem entende o que está acontecendo não entra em desespero. Vai se posicionar, vai se adaptar, vai agir e também termina tomando decisões melhores.
Então, se você quer aprender a proteger o seu dinheiro em momentos como esse, entender como o mundo impacta os seus investimentos, a não ser pego de surpresa, se inscreve aqui no canal da Sync, porque enquanto o petróleo pode disparar ou despencar, o seu conhecimento financeiro só pode fazer uma coisa: subir junto. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.